Editoria Internacional. Às 4h54, vamos a Nova York, nos Estados Unidos, com o correspondente da Rádio Bandeirantes, Eduardo Barão. Fala, Barão. Olá, Danilo. Boa tarde para você, para todo mundo também no Brasil. A investigação sobre o desaparecimento de Nancy Guthrie entrou na terceira semana, sem respostas concretas. A mulher, de 84 anos, foi vista pela última vez no dia 31 de janeiro, na casa dela, no estado do Arizona. Desde então, a polícia trabalha com a hipótese de que ela tenha sido levada contra a própria vontade. Sinais encontrados na residência levantaram suspeitas de que algo não estava certo. Imagens de segurança mostram um homem circulando próximo à casa no dia do desaparecimento. Ele aparece usando mochila e luvas. Essas luvas se tornaram uma peça-chave na investigação. Uma delas foi encontrada nas proximidades da residência. Esse material foi recolhido para análise e encaminhado ao FBI. Exames laboratoriais identificaram o DNA do objeto. Segundo as autoridades, o material genético não pertence a Nancy, nem a familiares próximos. A recompensa por informações já passa de $100 mil. Enquanto isso, a família mantém as esperanças. A jornalista Savannah Guthrie, filha da vítima, fez um novo apelo ao público. Obrigado às informações do Eduardo Barão. A gente continua na Editoria Internacional agora com a Beatriz Ferretti, às 4h56. Ótima tarde para você, Ferretti. Bem-vinda aqui ao Bandeirantes Acontece. Oi, Gobato, tudo bem? Boa tarde para você e para os ouvintes. Pois é, o Irã disse que está realizando novos exercícios militares hoje no Estreito de Hormuz. A Marinha da Guarda Revolucionária disse num comunicado que os exercícios têm como objetivo testar a prontidão diante de possíveis ameaças à segurança no país. A Guarda Revolucionária é o braço militar mais forte do regime do Ayatollah Ali Khamenei. Esta é a segunda vez que combatentes dessa guarda realizam exercícios militares nessa região, na atual escalada das tensões com os Estados Unidos. O Estreito de Hormuz é uma rota vital para o comércio global de petróleo. Cerca de 30% do volume mundial de petróleo passa por ali. E justamente por isso, os exercícios de hoje causaram impacto nos preços do petróleo negociados no mercado internacional. Teve alta nos contratos futuros do tipo Brent e também do tipo WTI. Essas novas manobras militares iranianas acontecem na véspera da retomada das negociações nucleares com os americanos. Estados Unidos e Irã estão em negociações para limitar o programa nuclear iraniano e impedir que o país persa desenvolva bombas atômicas. É uma tentativa, depois que um outro acordo nuclear no passado, que envolvia Estados Unidos e Irã, foi suspenso. Isso durante o primeiro mandato de Donald Trump. Desde então, os dois países que são inimigos não conseguem chegar num acordo que envolva o programa nuclear iraniano. Ainda mais depois daquele mega ataque dos Estados Unidos contra instalações nucleares que aconteceu em território iraniano, né? Isso no ano passado. O Trump, presidente americano, está ameaçando realizar novos ataques contra o país no Oriente Médio caso essas negociações fracassem. Por isso, o clima é de extrema tensão. A primeira rodada de negociações indiretas envolvendo os dois países foi em Omã, um outro país no Oriente Médio, no dia 6 de fevereiro. E agora, os negociadores iranianos e americanos vão se encontrar em Genebra, na Suíça, amanhã e também na quarta-feira para retomar as tratativas. Hoje, o secretário de Estado americano Marco Rubio admitiu que está sendo muito difícil negociar com o Irã, mas os Estados Unidos estão dando preferência a essas negociações do que possíveis futuros ataques. Além dessa negociação nuclear, os americanos também querem garantir que o regime iraniano não reprima mais manifestantes com violência, como aconteceu desde o início deste ano, né, em um período ali turbulento, uma onda de protestos no Irã que pode ter causado, segundo ONGs, cerca de 30 mil mortes. E ainda o Trump está exigindo o fim do apoio iraniano a grupos extremistas do Oriente Médio, como, por exemplo, o Hamas, o Hezbollah e os Houthis do Iêmen. Essas exigências são mais difíceis por parte do lado iraniano e estão sendo vistas como obstáculos
para o avanço dessas negociações. Volto com você, Gobato. Tá certo. As informações da Beatriz Ferretti, brigadíssimo. Ponto final aqui na edição do Bandeirantes Acontece dessa segunda-feira de carnaval, dia 16 de fevereiro. Eu volto amanhã às 10 da manhã ao lado do Marco Antônio Sabino no comando do Manhã Bandeirantes e mais tarde, às 3 da tarde, aqui no Bandeirantes Acontece ainda. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, Brasil! Brasil! 17h01, está entrando no seu rádio Esporte em Debate nesta segundona de carnaval. Hoje, 16 de fevereiro de 2026. E você é o nosso convidado para nos acompanhar até às 19h30. Com muita informação, o assunto, claro, é carnaval, mas o futebol não pode ficar de fora. A Federação Paulista de Futebol marcou uma rodada inteira, a última da fase de classificação para este domingo. E, infelizmente, os times de Campinas não estarão nas quartas de final. E você participa do Fala Galera. Como você avalia a participação do Guarani no Campeonato Paulista? Na sua opinião, o Bugre merecia a classificação às quartas de final? Opine 971021493. 971021493. E foi doído porque o Bugre estava classificado mesmo com empate. Mas aos 50 e lá vai pedrada, o capivariano marcou o gol diante do Botafogo e tirou a classificação do Guarani. Marcelo Fernandes vai fazer falta na Ponte Preta. Você aprova a contratação de William Potker? Opine. São dois assuntos. E o Marcelo Fernandes, na entrevista coletiva, anunciou que não vai dirigir mais a Ponte. Na mesma coletiva, o João Brigatti anunciou a contratação de William Potker. Opine 971021493. 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta.
Ponte Preta perde para o São Paulo por 2-1 no Moisés Lucarelli, em jogo que marcou a despedida de Marcelo Fernandes. O treinador comunicou a saída do clube após o apito final, ao lado do João Brigatti. Rebaixada a Série A2. Ponte se despede do Paulistão com um empate e 7 derrotas. Pela primeira vez na história, Macaca termina uma competição não eliminatória sem nenhuma vitória conquistada. William Potker é o primeiro reforço da Ponte após o rebaixamento no Paulistão. A atacante disputou apenas 4 partidas na atual temporada pelo CRB e retorna a Macaca após 9 anos, com contrato até o final da temporada. Ponte não cumpre a primeira parcela do acordo com Elvis. Meia, inclusive, não foi relacionado para a partida de ontem contra o São Paulo. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria inicia busca por novo treinador. Veja nomes sondados. Matéria está lá no portal, dá uma olhada lá nos nomes que estão surgindo. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Guarani 7 em empate ao Palmeiras na Arena Barueri e está eliminado do Campeonato Paulista. Bugre termina na 9ª colocação e não consegue avançar ao mata-mata do estadual. Após eliminação no Campeonato Paulista, Matheus Costa deixa o futuro em aberto no Guarani. Permanência do treinador é incerta para a sequência da temporada. Guarani volta a campo na próxima semana contra o Castanhal no Pará, pela segunda fase da Copa do Brasil. Jogo único na primeira fase. Aliás, na segunda fase da Copa do Brasil. Lesão de Natan Melo vira preocupação para a Copa do Brasil. Volante foi substituído contra o Palmeiras ainda no primeiro tempo e pode desfalcar o Bugre contra o Castanhal. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Ponte denuncia faixa Fica Eberlin e 7 jogadores do Guarani serão julgados no TJD da Federação Paulista de Futebol. E tem as notícias do dia, pautas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Corinthians anuncia lesão de Yuri Alberto na coxa esquerda. Centroavante se lesionou no segundo tempo do jogo contra o São Bernardo, no último domingo durante a corrida em disputa de bola. O clube não divulgou o prazo de retorno e apenas informou que o centroavante iniciou o processo de recuperação com os fisioterapeutas do CT Joaquim Grava. O tempo médio para a reabilitação em problemas desse tipo é de 4 a 6 semanas. Pauta 2. São Paulo anuncia a contratação de Cauli, emprestado pelo Bahia. Meia fica no tricolor até o fim deste ano, mas contrato prevê cláusula de compra definitiva. Diretor executivo Rui Costa conduziu uma engenharia financeira para que o atleta chegasse sem custos ao tricolor. Os clubes acordaram um valor de 500 mil euros, 3,1 milhões pelo empréstimo, mas o Bahia concordou em descontar o montante de valores que tinha a pagar a equipe do Morumbi pelas negociações de Rodrigo Nestor e Michel Araújo. Pauta 3.
Lucas Pinheiro Braten faz história e conquista a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno. A atleta conquistou a medalha de ouro na prova de esqui alpino dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão Cortina, na Itália. Nascido em Oslo, capital da Noruega, Lucas é filho de norueguês com uma brasileira e já há algum tempo optou por representar o Brasil. Aliás, a mãe do Lucas é campineira, reside inclusive em Campinas. Os pais já são separados há algum tempo e a mãe do Lucas reside na cidade de Campinas. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17h10, Pedro Piscinato. E os seus destaques iniciais. E aí, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial para todos os ouvintes ligados aqui no Esporte em Debate nesta segunda-feira de Carnaval. Meu destaque inicial pelo lado do Guarani foram algumas falas do técnico Matheus Costa após o empate contra o Palmeiras. Em um dos trechos, o treinador cita que Campinas tem uma cultura de massacrar treinadores. Daqui a pouquinho o Breno vai trazer mais falas do treinador Matheus Costas, que ainda não tem futuro definido no Guarani. O contrato dele se encerra agora no final do estadual e nos próximos dias a permanência ou não do Matheus deve ser discutida. Pelo lado da Ponte Preta, o técnico Marcelo Fernandes comunicou ontem na entrevista coletiva que não faz mais parte do comando técnico da Macaca e a diretoria já sondou alguns nomes, como Paulo Turra, ex-Vila Nova, Rogério Correia, que atualmente está na Ferroviária, e Fábio Matias, que atualmente está na Portuguesa. Daqui a pouquinho mais informações sobre essa busca da Ponte Preta no mercado por um novo comandante, Batista. São 17h12, está no ar. Esporte em Debate até as 19h30. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um joinha para nós, manda like. Já ultrapassamos a marca de 62 mil assinantes. Se você ainda não é assinante, seja assinante. É muito legal ter aqui a sua participação como assinante do nosso canal. Muito obrigado para você que nos assiste. Olha aí, tá na tela no YouTube, 62.064. Já começamos, portanto, a corrida em direção aos 63 mil. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse
Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. Carlos Batista. 17, hoje até 19h30. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Greg, Tigrão, CH. Rapaz do céu, eu tô preocupado mais ainda com a Ponte. Meu Deus do céu, ela perdeu o treinador, não era para ter perdido, gente. Esse cara aí não. Não deram o jogador para ele trabalhar, como é que ele ia trabalhar?
Como é que ele ia trabalhar com esses pés de goiaba que a Ponte pegou aí? Esse Marquinhos, pai, devia ter feito um empréstimo para pagar o transferbon. Nós não tinha caído, gente. Nós não tinha caído. Ele não fez um empréstimo. Porra, não tem diálogo com ninguém. Porra, tem que ter diálogo no futebol, gente. Tem que ter criatividade, tá entendendo? Não tem criatividade, para mim não tem. Ele tinha que sumir daí. Agora contratou o William Potts, que se for aquele William Potts que jogou na Ponte antigamente, tudo bem. Esse cara tá vindo jogar em todo o time e não tá fazendo nada. Aí vem aí tampar buraco na Ponte agora. Não, eu acho que não dá certo. Um abraço, Batista. Mário de Hortolândia. Abraço, mais um. Olá, boa tarde. Valdemar Cachelli, de Santo Antônio de Posse. Olha, o Tigrão falou uma coisa certa, viu? O Guarani perdeu a classificação no jogo contra o Botafogo. Que, aliás, ele nem precisava ganhar do Botafogo, entendeu? Apenas um simples empate. Porque daí ele ficava um ponto à frente do Santos, né? Entre outros aí. Eu, para falar a verdade, entende? Eu sou palmeirense desde pequenininho, desde quando nasci. Só que o Palmeiras deve obrigação para o Guarani também, viu? Em questão lá, né, não sei, passou muito tempo, então, né, a gente tem que tomar um cuidado, porque, sei lá, né, uma coisa muito delicada, que o Palmeiras, naquela época, ele ia cair para a segunda divisão, entendeu? Aí, o último jogo dele foi com o Guarani, e o Guarani escalou um jogador chamado Lindóia, né, um molecão ainda, tinha 17 anos. E aí, o Palmeiras empatou 1-1 naquela época. O gol do Palmeiras foi de swing. Eu era muito garoto, ainda mais eu lembro, entendeu? Então, quer dizer, aquela questão, né? A coisa do futebol, entendeu? Mas, fazer o quê, né? Vamos tocar em frente, né? Agora é pensar mais pra frente. Mais uma vez, boa tarde e abraços a todos aí. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Batista, eu acho que pelo jogo que fez contra o Palmeiras, ficou um gostinho de quero mais, né? Eu acho que merecia classificar sim. O problema é que não se ajudou, né? Principalmente contra o Botafogo. Eu acho que foi ali que a classificação ficou mais difícil. Tem que ter pelo menos empatado aquele jogo lá. E aí teria ter um final mais feliz, né? Mas beleza, juntar os cacos agora e preparar para os próximos desafios. Espero ter um grande resto de ano com acesso à Série B. Um abraço, bom carnaval e boa semana. Muito obrigado para você também. Boa tarde, Batista. Aqui é o William Cabelo, de Indaiatuba, curtindo a programação da Band Campinas. Guarani decepcionou, Ponte fracassou, Capivariano surpreendeu e o Primavera de Indaiatuba, na humildade, fez bonito. Abraços a todos da Band Campinas. O William Cabelo, Indaiatuba. William Cabelo, um abraço para você. Muito obrigado aí pela audiência. William Cabelo, portanto, de Indaiatuba. E o Primavera, o William Cabelo foi preciso, né? Na humildade, comendo pelas beiradas. O desafio era imenso. No centenário do Primavera, ele disputa pela primeira vez na história a Série A1 do Campeonato Paulista e permanece. Concluiu, portanto, né, a missão que era de permanência, que não é pouco. A gente sabe, o time que vem da Série A2 sempre encontra muita dificuldade quando vai pela primeira vez para a Série A1 do campeonato. E o Capivariano, que o Cabelo citou aqui, além de ter conseguido a permanência, também se classificou para as quartas de final. O Capivariano foi campeão justamente em cima do Primavera na Série A2 do ano passado. E os dois permaneceram na Série A1 e o Capivariano conseguiu, no último minuto, aos 51 minutos,
lá em Ribeirão Preto, com falha do goleiro, conseguiu fazer 1-0 e ganhou o jogo no Botafogo e, consequentemente, conseguiu a classificação para as quartas de final. São 17h24, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando do mercado da bola, né? O Christian Oliva é a nova contratação do Santos. Peixe comprou esse jogador do Nacional do Uruguai por $1,5 milhão de dólares, meio-campista, 29 anos, contrato até dezembro de 2028, contrato desse jogador. E o Derek Lacerda, ele é o novo reforço do Baltica da Rússia. Ele vai atuar por empréstimo até o meio do ano, com opção de compra. Ele tem 26 anos, pertence ao Cuiabá, disputou o último Brasileirão pelo Sport e, se for comprado, pode render uma boa grana para o Cuiabá, Batista. E o Alex Vila Boa Vista sempre fazendo perguntas para você, bebê. Batista pergunta para o Breno se o volante Igor Pereira fez a cirurgia e se o Breno Beretta conseguirá fazer uma entrevista com o Farney Coelho para falar sobre o elenco para a Série C. Alex Vila Boa Vista. Um abraço pro Alex, eu vou agendar para essa semana uma entrevista com o Farney falando sobre o elenco, também pretendo falar com o presidente, com o Rômulo Amaro, falando sobre o futuro do Guarani. E o Igor Pereira fez a cirurgia semana passada, a expectativa é em torno de 7 meses para a recuperação do jogador, ou seja, lá por setembro, quem sabe, ele possa começar a treinar. É claro que vai ser praticamente um ano sem jogar, vai ser difícil voltar a jogar ainda nessa temporada, mas quem sabe lá por setembro ele não possa iniciar os treinamentos e foi importante esse período antes da cirurgia que ele fez bastante fortalecimento, Batista. Sabe aquele aroma que invade a casa inteirinha e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos, feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai, que é o Antônio Sato. E Sato filho, que é o Glauco Sato. Família Sato, né? Que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. 17h28, Carlos Henrique, ô bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Você está falando de Aroma das Ervas aí? Eu já preparei, hoje à noite eu vou assar uma carne aqui na minha casa.
Travou, né? Travou? Voltou. Isso é muito bom. Travou e voltou é muito bom. Enfim, eu estava falando do chimichurri, do aroma das ervas, e realmente é um tempero especial. Fala, galera de hoje. Como você avalia a participação do Guarani no Campeonato Paulista? Na sua opinião, o Bugre merecia a classificação às quartas de final? Não merecia. O que o time deixou de produzir contra o Botafogo não tem... O problema não foi contra o Palmeiras, né? O jogo que tinha que selar a classificação em casa não selou. E a campanha, com em nono, regular. Marcelo Fernandes vai fazer falta na Ponte? Vai fazer falta e muita falta. A Ponte, mas a vida tem que seguir. Ele não é insubstituível e a Ponte vai encontrar um outro treinador. Você aprova a contratação de William Potts? Que, olha, não tem que aprovar ou desaprovar. Só quero trazer um dado aqui. Não é? Nos últimos 4 times que ele jogou, ele não produziu absolutamente nada. Aquele Potker de 17, 18, 19, eu tenho a impressão, quero estar errado, que não existe mais esse jogador. Então, tomara que a Ponte consiga recuperar o atleta. Nada contra, profissional correto, mas faz tempo, 4 temporadas em má fase. Portanto, se eu fosse perguntado sobre a contratação, eu não contrataria. Batista. 17h30, Luiz Carlos. Qual é o prefixo da rádio? Estou no carro. Deixa eu entender, né? Você está no carro e como é que você está ouvindo a rádio? No celular? É isso? Só pode ser, né? Porque se você estiver ouvindo no som do carro, você já está no prefixo. É 85,7. 85,7. Esse é o prefixo, tá bom? De qualquer maneira, tá informado aí, muito obrigado. 17h31, Ponte ou Guarani hoje? Ponte. Começamos com a Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, a Ponte Preta encerrou ontem a participação neste Campeonato Paulista de 2026. Infelizmente, com mais uma derrota. Essa equipe deste Campeonato Paulista registra o pior início de temporada em toda a história da Ponte Preta. No total foram 8 partidas disputadas, 7 derrotas, 1 empate, 14 gols sofridos e apenas 3 gols feitos. A Macaca havia feito 2 gols na partida contra o Noroeste, gols de Pacheco e também do Cristiano. E ontem, Brian Borges marcou seu primeiro gol com a camisa da Ponte Preta. Mas a grande notícia aconteceu logo após o término da partida. A gente estava lá na sala de imprensa do estádio Moisés Lucarelli, chegou o João Brigatti ao lado do Marcelo Fernandes, e aí o Marcelo abre a entrevista coletiva anunciando sua saída da Ponte Preta, e nós vamos conferir agora as últimas palavras do Marcelo como treinador da Ponte Preta. Eu quero comunicar que eu hoje não acaba a minha passagem na Ponte Preta hoje. Eu procurei o vice-presidente Marco Eberlin. Nesses dias eu tive uma conversa legal com ele, um cara que me deu uma oportunidade ímpar, não só ele, como o João, que está do meu lado aqui, como o próprio Ricardo. São pessoas que a gente vê o esforço que fazem para fazer esse clube voltar ao seu nível de competição. A gente sabe o quanto eles trabalham para tentar fazer isso, voltar ao seu curso normal. Mas eu pedi para me dar um tempo, eu preciso, estou muito envergonhado com tudo isso, não com o clube. Eu sou um privilegiado de jogar num clube desse tamanho, da Ponte Preta. Eu agradeço todos esses jogadores que estão ali dentro, todos os staffs do clube, pessoal, os funcionários de CT, de Majestoso. Então, assim, um dia muito difícil, eu precisava ter isso, eu acho que a Ponte Preta vai dar uma mexida, vai dar um negócio, outro profissional vai vir aqui, vai encontrar um grupo de jogadores espetaculares, jogadores que querem muito e honram essa camisa. E eu quero também, fiz questão de vir aqui com o João, de agradecer, João, obrigado pela tua ligação que me encheu de orgulho. A gente pôde ajudar uma parcela, graças a Deus, de conquistar um título importante na história do clube. Agradecer o Eberlin, que também
sabe, apostou no momento que eu saí do rival aqui da cidade. Agradecer a cidade de Campinas, que eu adoro esse lugar, que lugar maravilhoso de morar, que, pô, fui muito bem recebido aqui, cara, não tenho nem o que falar. Obrigado a vocês da imprensa também, que nos momentos bons e nos momentos ruins sempre foram as pessoas leais, exercendo a sua função, mas sempre com perguntas pertinentes, sem maldade, sem nada. Só tenho a agradecer, era isso que eu tinha para falar. E obrigado, Ponte Preta, cara, inesquecível esse clube para mim. Eu não sou bom nessas horas de ficar falando essas coisas. Só agradeço de coração tudo que eu passei aqui. E obrigado a essa torcida, cara. Eu fico com a imagem da torcida no final do jogo, dia 28 de outubro, né? Nós conquistamos a Série C. Essa torcida é impecável que eles fizeram com esse clube e que eles fazem. E eu tenho certeza que esse clube vai voltar a ter dias de glória, com certeza. E minha consciência é tranquila. Tentei fazer o melhor sempre, tentei sempre fazer de tudo. A gente deixa... Eu quero falar essas coisas porque é importante, sabe? A gente deixa um legado aí, um ativo para o clube de grandes jogadores, meninos que entraram e deram conta do recado, que quebraram aquele elo que precisava, né? Então, como o Juan, Gustavo Teles, jogadores, o próprio Júlio, que entrou bem em todas as partidas. Pô, quantos meninos, Miguel, Caio Canga. Pô, eu acho que a gente fez o nosso trabalho muito bem feito. Eu agradeço a todos, muito obrigado. Não quero me alongar muito não, mas foi um prazer enorme trabalhar num clube desse tamanho no Brasil. Eu fui um privilegiado de poder erguer uma taça tão importante numa equipe como a Ponte Preta, que nunca tinha se tornado campeã nacional, e eu tive o prazer de estar junto com esses caras. João, obrigado mais uma vez, cara, por tudo. Paulinho, obrigado. E obrigado a todos vocês aí. E aí, como a gente pôde observar, eu disse também, o João Brigatti esteve ao lado do Marcelo Fernandes nesta coletiva e fala sobre como a diretoria da Ponte Preta recebeu esse pedido de desligamento do Marcelo Fernandes. Dia 12 de agosto, né, nós estávamos aqui representando o Marcelo, a chegada dele, e praticamente 6 meses depois a gente é surpreendido, né, com o pedido de dar um tempo, né, em relação ao comando do Marcelo com a Ponte Preta. E, Marcelo, eu quero, em nome do clube, da instituição, te agradecer demais por tudo que foi feito aqui, né, por tudo que nós passamos e vivenciamos esse tempo de 6 meses juntos aqui. E, como eu já disse, a Ponte Preta é muito e será sempre grato a você, tá bom? Que você tenha muito sucesso na sua vida, que a gente vai seguir, tá bom? Bom, valeu, cara. E o Brigatti falou também sobre agora uma busca por um novo treinador para a Ponte Preta para a sequência da temporada e, é claro, as disputas tanto da terceira fase da Copa do Brasil quanto do Campeonato Brasileiro da Série B. Na verdade, na última semana contra a Portuguesa, nós tivemos, né, Marcelo, uma reunião aqui para planejamento da Série B, né, da Copa do Brasil também, que antecede o campeonato da Série B, a formatação do novo elenco, de contratação de atletas, enfim, o Marcelo estava inserido nessa reunião, nessa programação da Série B. Conversamos hoje, fomos pegos de surpresa, na verdade, né, com esse pedido do Marcelo. Enfim, daqui para frente, a partir de hoje, a gente vai pensar em um novo comandante para a Ponte Preta. Como eu já disse, encerra-se um ciclo, né, de um agradecimento eterno aqui pela Ponte Preta com o Marcelo. Enfim, mas a vida nossa vai seguir e, obviamente, que a partir de amanhã, a partir de hoje à noite, a gente já vai começar um novo planejamento, visando, obviamente, buscar um comandante para a Ponte Preta. E alguns nomes já foram sondados pelo Departamento de Futebol da Ponte Preta. No total, 3 treinadores foram... A Ponte Preta buscou mais informações e eu vou passar quem são esses nomes. Paulo Turra, de 52 anos, tem passagens pelo Atlético Paranaense, pelo Santos, pelo Vitória de Portugal e o último trabalho dele foi no Vila Nova no ano passado. Desde então está desempregado. Pelo Furacão, o Paulo Turra comandou a equipe em 36 jogos e conquistou 25 vitórias. No comando do Peixe foram 7 jogos e 1 vitória. No Vitória de Portugal
Foram 6 partidas e 2 triunfos e, como eu disse, o último trabalho do Paulo Turra foi no Vila Nova no ano passado, 8 jogos e 2 vitórias. Outro nome que também está no radar da Ponte Preta é o Rogério Correia. Tem passagens pela Portuguesa do Rio de Janeiro, Volta Redonda foi o clube que ele mais trabalhou, passagens também pelo CSA e atualmente está na Ferroviária. Qual é o maior empecilho aí do Rogério Correia? Ele tem 2 anos de contrato com a Ferrinha e só sairia caso a Ponte Preta pague a multa rescisória. Nesta temporada, no comando da equipe na Série A2, 10 partidas disputadas e 6 vitórias. O outro nome, o terceiro nome, é Fábio Matias. Tem 46 anos, atualmente está na Portuguesa, mas tem passagens por Curitiba, Juventude e também Atlético Goianiense. Ele que comandou essa equipe da Portuguesa neste Paulistão, foram 8 partidas disputadas, 5 vitórias, uma delas inclusive sobre a Ponte Preta, e conseguiu classificar também a Lusa para as quartas de final do estadual. Portanto, são esses 3 nomes aí que estão na mira do departamento de futebol da Ponte Preta: Paulo Turra, Rogério Correia e Fábio Matias. E agora, o Brigatti até comentou, busca um técnico para dar sequência na temporada da Ponte Preta. A terceira fase da Copa do Brasil acontece daqui menos de um mês, então é claro, o departamento vai correr, vai buscar um técnico mais rápido possível, até para finalizar mais contratações e definir o elenco. E agora, falando justamente sobre o elenco para a sequência da temporada, na última semana a gente trouxe a informação aqui a respeito do Elvis. A Ponte Preta tinha uma parcela a ser paga para o jogador de R$125 mil. Esse valor deveria ser pago no último dia 10 de fevereiro. Esse pagamento não aconteceu e aí o Elvis não participou das atividades. Surgiu a especulação que ele poderia estar deixando a Ponte Preta mais uma vez. E aí ontem o João Brigatti, questionado, falou a respeito do Elvis e explicou o motivo da ausência do jogador na partida contra o São Paulo. É assim, tudo no campo da hipótese, né? De rede social, de situação aqui que disseram isso, disseram aquilo. Quantas vezes a gente teria mandado o Marcelo embora, quantas vezes o Marcelo teria saído da Ponte Preta, né? A mesma situação do Elvis, enfim. Isso aí, se a gente for levar em consideração, é um tumulto aqui dentro da Ponte Preta que acho que alguém está levando alguma situação em relação a isso. O Elvis nos procurou primeiro o Marcelo, depois eu conversei bastante com o Elvis também. O Elvis se sente um déficit de força muito grande, até pelo tempo que ele estava ausente naquela situação que ele saiu da Ponte Preta, enfim, e pediu para que não jogasse esse jogo, para que continuasse fazendo um trabalho, como está sendo feito o trabalho com ele, de um alinhamento de preparação física, de força para ele, para que ele possa, a partir da quarta-feira, na nossa reapresentação, dar sequência natural, né, e ter um equilíbrio maior em relação ao poderio físico dele. O Brigatti também informou que o departamento de futebol já tem negociações avançadas com 2 ou 3 jogadores próximos de assinarem contrato e confirmou o retorno de William Potker. Diz que o atacante já assinou o contrato que será válido até o final desta temporada. Lembrando, o Potker teve a melhor fase da carreira dele justamente vestindo a camisa da Ponte Preta e agora retorna ao Majestoso após 9 anos. Ele chega na Ponte Preta em 2016, ele disputa o Campeonato Paulista com a equipe do Linense, chega para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro de 10 anos atrás, marca 14 gols em 31 partidas disputadas e conquista o prêmio de artilheiro do Brasileirão daquela temporada. Em 2017, ele começa o ano muito bem também, marca 10 gols no Campeonato Paulista, é artilheiro do Campeonato Estadual e aí depois ele é vendido para o Internacional. Em 2017, com a camisa do Inter, ele fez 32 jogos, 10 gols, 8 assistências, uma média excelente. Em 2018, 39 jogos e 10 gols. E aí depois, o Potker já não faz mais tantos gols assim. Em 19, vestindo ainda a camisa do Inter, foram 21 partidas e 5 gols. Depois ele roda, passa por Cruzeiro, Avaí, Curitiba, retorna para o Avaí. No ano passado defendeu em parte da temporada o Atlético Goianiense e depois o CRB. Somando essas duas passagens, foram 40 partidas, 3 gols e 5 assistências. E neste ano
com a camisa do CRB. Apenas 4 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Justamente a fase mais artilheira do Potker foi há 10 anos atrás, vestindo a camisa da Ponte Preta na disputa do Brasileirão da Série A, Batista. E aí, CH, esses nomes que estão surgindo para treinador e o retorno do Potker. Batista, os 3 nomes não me agradam, mas é uma decisão da Ponte. Também tem que imaginar que o treinador escolhido vai ter que caber no bolso da Ponte, e eu, sinceramente, não consigo responder qual é o tamanho do bolso da Ponte. Não sei. Treinador para a Série B custa caro. Aqueles que são bons custam caro. Mas esses ventilados não seriam a minha opção. Vamos ver o que a Ponte vai aprontar. Ela teve sabedoria no momento da escolha do Marcelo. Eu espero que tenha de novo uma decisão assertiva para escolher o substituto. Não será fácil, principalmente pela parte financeira. E sobre o William Potker, Batista, eu desejo muito que ele se recupere na Ponte. Mas a situação é de muita dúvida. Ele vai render, não vai? Como é que está fisicamente? Não está? Está bem? Está machucado, não está? Bom, eu tenho que acreditar, até que me provem ao contrário, no bom senso de quem está escolhendo. Não é? Tem muito jogador aí, desde o ano passado, no mercado, e que não arruma colocação, por uma série de fatores. Então, o Potker na Ponte funcionou. Espero que ele se recupere, mas não seria uma opção para o ataque que eu faria, Batista. São 17h45, precisando de peças para o seu carro. Passe na Rocha Autopeças e encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Ô Pedro Piscinato, quem que se destacou no time da Ponte no jogo de ontem? A Ponte perdeu, mas o Brian Borges fez um bonito gol. Perdeu um outro que também poderia ter feito, talvez, o gol de empate. Mas a Ponte perdeu o jogo para a equipe do São Paulo e amargou apenas 1 ponto no campeonato. Se empatasse, terminaria com 2 pontos. Mas quem é que se destacou no time da Ponte, hein, Pedrão? Batistão, mais uma vez, dentro das possibilidades, para mim, os maiores destaques foram os meninos da base. O Diego Leão, o técnico Marcelo Fernandes mandou a campo uma equipe com 3 zagueiros, Diego Leão, David Braz e Lucas Cunha. Para mim, o Diego Leão foi muito bem, mais uma vez, firme e seguro na zaga da Ponte Preta. E uma outra grata surpresa, que você e o Tigrão vêm falando há bastante tempo, foi a entrada do garoto Júlio, lateral direito. Mais uma vez, o Júlio entrou muito bem, indo para cima da defesa do São Paulo, arriscando jogadas individuais, inclusive
Na segunda oportunidade que o Brian Borges tem de empatar o jogo, a jogada inicia nos pés do garoto Júlio, então o Júlio vem se destacando mais uma vez. No começo do segundo tempo, o lado direito ali da Ponte Preta, o Júlio ainda não tinha entrado nesse momento, mas o lado direito se destacou muito bem. Pacheco, Diego Tavares. Diego Tavares, acho que foi o melhor tempo dele na Ponte Preta, foi o segundo tempo ontem, inclusive ele que dá assistência para o Brian Borges. Brian Borges muito bem mais uma vez. Kevson foi um destaque também, foi muito bem, mas para mim eu fico com os dois destaques, Diego Leão e o Júlio, lateral direito. Batista? Curiosamente, os dois jogadores da base, lamentavelmente, né, o Diego Leão se ausentou por motivo de contusão, teria ajudado aí o time da Ponte muito. Os dois zagueiros acabaram comprometendo porque estiveram ausentes. O Simon e também o Diego Leão tinha dado um casamento, embora a Ponte perdendo, né, os jogos, mas tinha dado um casamento ali no sistema defensivo. E o Júlio, eu já venho falando há bastante tempo desse jogador. Se tem um erro cometido pelo Marcelo Fernandes, na minha visão, foi esse. Deveria ter escalado o Júlio desde o primeiro jogo do Campeonato Paulista. Júlio estava pronto e está pronto para assumir essa titularidade. Tem força, tem velocidade, tem qualidade no passe e é um lateral que faz bons cruzamentos. Ou seja, ele realmente está pronto. E ele que é barbeiro, desenvolveu a profissão com 15 anos e lá na base cortava o cabelo da molecada, né? Então ele já tem uma profissão que é barbeiro, mas é muito bom jogador. Tomara que o próximo treinador dê um pouco mais de rodagem, de minutagem para o Júlio, lateral direito, que foi trazido para a Ponte Preta pelo Donizete. Donizete, que é um garimpeiro de talentos. São 17h50, intervalo. Voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar que a Federação Paulista de Futebol agora à tarde divulgou as datas e horários das quartas de final do Campeonato Paulista. No sábado, 18h30, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, tem Red Bull Bragantino e São Paulo. Também no sábado, 20h30, na Arena Barueri, Palmeiras e Capivariano. Os outros dois jogos serão no domingo. Domingo, às 4h, no Jordão, tem Novo Horizontino e Santos. E no domingo, 20h30, no Canindé, Portuguesa e Corinthians. Lembrando que são jogos com apenas uma partida, né? Não haverá dois jogos,
na casa do time de melhor campanha, e os times vencedores desses confrontos estarão automaticamente classificados para as semifinais da competição. Campeonato Paulista, que ontem teve a sua última rodada da primeira fase com os seguintes resultados. Jogando na Arena Barueri, Guarani e Palmeiras empataram pelo placar de 1-1. O Capivariano ganhou fora de casa do Botafogo por 1-0. Primavera e Noroeste empataram por 3-3. O Mirassol perdeu em casa para a Portuguesa 2-1. A Ponte em Campinas perdeu para o São Paulo também 2-1. O Red Bull Bragantino venceu o Novo Horizontino por 3-0. O Santos goleou o Velo Clube 6-0. E o Corinthians, fora de casa, venceu o São Bernardo pelo placar de 1-0. Velo Clube e Ponte Preta vão disputar a Série 2 do Campeonato Paulista. Campeonato Carioca está rolando no Maracanã, o jogo que vale vaga na semifinal entre Fluminense e Bangu. Já estão nas semifinais o Madureira, que venceu o Boa Vista, vai pegar o Flamengo, que venceu o Botafogo, e o Vasco, que espera exatamente o vencedor do confronto entre Fluminense e Bangu. Campeonato Brasileiro, apenas um jogo será realizado neste meio de semana, válido pela segunda rodada, na quinta-feira, dia 19, 7h30 da noite, tem Atlético Paranaense e Corinthians. Destaque também para a Liga dos Campeões da Europa. Os playoffs das oitavas de final terão início amanhã, 14h45, horário de Brasília, tem Galatasaray e Juventus. Às 17 horas, o duelo francês entre Mônaco e Paris Saint-Germain. Também às 5 da tarde, Benfica e Real Madrid, além de Borussia Dortmund e Atalanta. Já na quarta-feira, outros jogos: Karabakh e Newcastle, Clube Bruges e Atlético de Madrid, Bodo Klimt contra a Internazionale, Olympiacos e Bayer Leverkusen. Destacando também a Copa Libertadores da América. Vai começar a segunda fase. Jogos de ida. Amanhã, 7 da noite, tem Carabobo e Huachipato. Amanhã, 9h30 da noite, 2 de maio do Paraguai e Sporting Cristal. Também amanhã, Liverpool do Uruguai encara o Independente Medellín. Já na quarta-feira, será a vez do Bahia encarar o O'Higgins. Também na quarta-feira, 9h30 da noite, tem Barcelona do Equador e Argentinos Júniors, além de Nacional Potosí e Botafogo. Na quinta-feira, tem Juventude e Guarani do Paraguai, além de Deportivo Táchira e Deportes Tolima. São jogos de ida da segunda fase. Quem passar dos duelos se classifica para a terceira fase, que é a última antes da fase de grupos da Libertadores. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h57, hoje até 19h30. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com foco nas necessidades dos associados
E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. Ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Band. Acabei de ouvir um repórter da Bandeirantes, não sei se foi o Breno ou se o Pedro, falando que o técnico do Guarani reclamou da imprensa de Campinas que moem os técnicos, né? Olha, eu vou acabar concordando com ele um pouco, sim, viu? Eu sou ponte pretano, não tenho nada a ver com o Guarani, mas ultimamente, assim, eu vejo na imprensa, não estou falando só de vocês, não, na imprensa no geral aqui de Campinas, que está minimizando o erro de dirigente, de presidente, né, principalmente da Ponte, e está atacando os profissionais mesmo, técnicos, jogadores. Eu acho que, assim, não sei o que está acontecendo, sabe? Antigamente eu lembro que vocês pegavam no pé de presidente, cada embate que eu já vi aí, com o próprio Eberlin mesmo, o Zé Arnaldo falando com o Eberlin de um jeito mais bravo, né? E hoje não tem isso, né? Eu acho que, infelizmente, a imprensa de Campinas está indo, no meu ver, né? Não tenho nada contra vocês, não. Mas, ao meu ver, está indo num caminho errado. Porque vocês são os representantes da torcida, tá? Vocês não são representantes da diretoria, nem do time, vocês são representantes da torcida. A torcida ouve vocês, não é diretor nem presidente que ouve vocês. Também ouve, mas a maioria que ouve são a gente, né? Então, só queria dar um recado para vocês aí, tá? Abraço. Adalberto, Campinas, São Paulo. Abraço, Adalberto. Muito obrigado. É necessário entender que o que se fazia antigamente não se consegue fazer mais. O mundo mudou. O Zé Arnaldo, infelizmente, morreu. Não está mais entre nós. Nessa época que você está dizendo, não existia rede social. Hoje tudo é processo. Nós estamos vivendo numa era da novilíngua. Quem leu o livro de George Orwell, 1984, sabe do que eu estou dizendo. O coração desse livro é justamente a questão da novilíngua. Um povo, quando muda a sua maneira de falar, ele muda o seu pensamento. Já não tem mais compromisso com o compromisso que antigamente ele tinha. Porque não pode falar. Certas coisas hoje você pode até pensar, por enquanto. Porque vai chegar um momento que até o seu pensamento será policiado. Então, muitas palavras que se podia dizer, hoje não pode dizer mais. Tudo é processo, tudo é lacração, tudo é cancelamento. Então, ou se adapta ou morre. Se for praticar hoje a imprensa que era praticada antigamente, não vai conseguir permanecer no ar. A Bandeirantes só é minha, não sou proprietário da emissora. Existe um compliance, existe um código de ética que tem que ser cumprido por todos que trabalham nesta emissora. Então, é necessário pensar nesse tipo de coisa. Antigamente vocês faziam isso e hoje não faz mais. Claro, evidente, tanta coisa que se fazia antigamente hoje não se faz mais. Hoje nós estamos vivendo o culto à incompetência. Tudo que não presta é o que dá resultado. Tudo aquilo que antigamente era tido como uma coisa banal, que não servia para nada, hoje é enaltecido, é colocado num pedestal, é dado a importância. Tem uma bióloga, uma cientista que conseguiu, durante 25 anos,
fazendo um trabalho para descobrir uma vacina que faz o tetraplégico voltar a andar. Qual é o peso que ela tem na nossa sociedade? Tatiana Sampaio, o nome dela. Nenhum. Quem tem peso é a Anitta. Quem tem peso são blogueiras, né, que ganham milhões. Aí você pega uma cientista que deveria estar na mídia, que deveria ser eleita a mulher do ano. Não, a mulher do ano é uma outra pessoa, que inclusive nem é mulher. Então é um negócio muito complicado, rapaz, como viver nesse mundo. E eu fico pensando o que é que vai acontecer daqui a 30 anos, se o caminho realmente for esse. São 18h04, mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde, tudo bem? Pessoal da Bandeirantes, comentarista. Eu vi a entrevista do seu Marcelo Costa e eu fico meio preocupado, né? Quando a pessoa que fica orgulhoso do trabalho que ele realizou, orgulhoso do fracasso que ele realizou de novo. Como é que uma pessoa pode ter orgulho daquilo que ele não conquistou? Tem treinador que, eu não sei, tem profissional que nada contra ele, mas ter orgulho daquilo que ele não conquistou é muito complicado, né? Edson Leissane, da Chácara Primavera. Boa tarde para vocês aí, bom trabalho. Muito obrigado, um abraço, mais um. O Batista e equipe, estou vendo o pessoal falar, até o Tigrão falou que o Guarani perdeu a classificação contra o Botafogo. Foi não, filho. Foi lá no começo, quando empatamos com o Primavera, que o técnico recuou o time, quando ele mexeu errado contra o Santos, quando ele mexe errado nos outros times, o técnico não tem condição não. Pelo amor de Deus, não vão renovar com esse técnico, hein? Me faça o favor, hein? Esse time é bom, esses jogadores são bons, na mão de um técnico bom, vai dar liga agora. Se deixar com o Matheus Costa, aí é duro, hein? João aqui de Barão, um abraço. Abraço, muito obrigado. Ponto 10, pizzaria e restaurante. A promoção continua valendo. Chame aí os seus amigos, as suas amigas. Reúna a sua família, pessoal da empresa e bora fazer aquela roda para aquele bate-papo sensacional. Rodízio de pizza a apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00, com 4 garrafas de 600 ml. De terça a sábado, a partir das 18 horas. Vá saborear a pizza mais gostosa de Campinas, se refrescar com chopp e cervejas geladíssimas. Beba com moderação. E você já sabe, né? Aniversariante ganha o rodízio de pizza, tendo grupos acima de 10 pessoas. Faça a reserva com João Dias, sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, e fica ali na esquina com a Cônigo Cipião, região central de Campinas. E tem estacionamento em frente para sua comodidade. Aproveite! Bandeirantes. Informações do Guarani, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, antes da gente falar a respeito do Bugre, projetar a respeito do futuro do Guarani, do futuro do técnico Matheus Costa, a gente vai ouvir parte da entrevista coletiva do Matheus. Ontem a entrevista durou por volta de 25 minutos e a gente vai acompanhar agora
um pouco do que disse o Matheus, das partes mais importantes, até para analisar e também projetar o Guarani. Eu acho que hoje o Guarani fez o melhor jogo sob seu comando, a gente sentiu isso, foi contra um grande que colocou aí muitos titulares, eu acho que isso elevaria até a possível vitória do Guarani. Eu queria saber o seu sentimento de tomar esse gol no final. Você tinha até programado alterações ali, estavam prontinhas para ser feita e foi um pouquinho antes do gol do Palmeiras. Eu queria que você falasse desse seu sentimento, até porque o Guarani acabou não perdendo a classificação, não hoje, né? Atrás, nos pontos que teve perdidos. E eu queria que você falasse também sobre o seu futuro, porque é importante o Guarani definir logo se você permanece, até para começar a pensar na Copa do Brasil e na Série C, né? Boa noite, Breno, boa noite a todos. Sentimento óbvio que não vou mentir para você se a gente falar que a gente está entristecido, né? Mas ao mesmo tempo orgulhoso. A gente tem que ressaltar que a gente jogou contra a equipe de maior ou a segunda equipe de maior investimento, um candidato a título brasileiro e qualquer competição que disputa. E jogamos de igual para igual. Assim. Hoje eu vejo que o torcedor do Guarani tem que, após o jogo, ficar orgulhoso da sua equipe. Jogadores de alto investimento, uma estrutura talvez a melhor do Brasil, talvez o treinador no Brasil em atividade mais vitorioso, e acho que tem que valorizar também as pessoas que trabalham no Guarani. Fizemos 1-0, tivemos chance de fazer 2-0, e óbvio, você vai jogar contra uma equipe desse nível, você vai ser pressionado em algum momento, mas nunca abdicando também de chegar ao gol do adversário. Eu lamento muito porque talvez os 3 atletas que eram para ter entrado ficaram aproximadamente 2 minutos esperando. Teve 3 saídas de lateral para o Palmeiras e não foi parado para realizar as substituições. Então, e nesse momento que eu estava gritando exageradamente porque eu queria as trocas, a bola saindo, eles cobrando, saindo, e não foi feita a parada para essas trocas. Mas é o futebol. Jogamos contra uma equipe de altíssimo nível e fizemos por merecer o resultado. Infelizmente ele não veio. E como você mesmo disse, não foi o jogo de hoje que fez a gente não ficar entre os 8, mas orgulhoso do grupo, da equipe que nós formamos em aproximadamente 2, 3 meses, contra uma equipe em atividade que está aí há 4, 5 anos junto, jogando com chance real de vencer. E o meu futuro não é para mim essa pergunta, né? Eu vejo que o Guarani tem uma partida de suma importância agora, que até onde eu sei a data sai na segunda-feira, contra um adversário que a gente já teve a oportunidade de acompanhar, que é o Castanhal, e inclusive acabou de empatar contra um adversário de Série A agora na sua casa, que é o Remo. A gente pôde acompanhar essa partida também. E a partir do momento que acontecer a reapresentação, eu acredito que já tenha que se pensar nesse jogo, que é importantíssimo até financeiramente falando para o clube, e um planejamento para toda a temporada, que eu vejo que o Guarani está muito bem preparado para os desafios e para o grande objetivo da temporada, que é o acesso à Série B. Então, trabalho, acredito muito em sequência e não tenho dúvida nenhuma que o Guarani vai estar ainda mais forte do início das próximas competições, como está acabando agora. Então, é uma expectativa muito boa que a torcida tem para essa temporada. Fico muito feliz hoje também que você dá a primeira oportunidade para um menino contra o Palmeiras, valendo o que estava valendo. O Fabrício, o pouco tempo que ele atuou ali, contribuiu muito também, até o momento que o Cauã estava completamente desgastado, porque ainda não tinha tido essa minutagem tão grande, né? Então,
Muito feliz pela contribuição de todos assim dentro de campo. E é coisa de jogo, assim, máximo respeito pelo João, que estava representando o Abel. Na hora foi um lance fair play, né, que a gente acaba jogando a bola para fora, porque tinha um atleta nosso caído no chão e eles cobram rápido na sequência. Então, pode ter certeza, se acontecer isso, independentemente do jogo, acho que tem que dar atenção para quem está caído ali. E se o adversário jogar a bola para fora, a gente tem que repor e dar para o adversário. Então, no meu ponto de vista, achei que teve uma atitude que poderia ser realizada de outra forma, uma atitude fair play, mas é do jogo. O meu máximo respeito pelo Abel e sua comissão e parabenizar eles aí pela classificação. Primeira situação, a gente treinou durante essa semana com linha de 5 com o Rian. O Rian existia uma possibilidade, inclusive, de ser titular. Fiquei alternando isso. Levei dúvida até momentos antes da partida e no aquecimento ele teve uma lesão. Então, a gente estava em dúvida se no decorrer da partida, quando a gente atingisse o resultado, a gente poderia ir para a linha de 5 com o Rian, ou se já no início do jogo, né? Pela nossa coragem e muitas vezes eu estou sendo desvalorizado aqui. E pela nossa coragem, a gente não iniciou com linha de 5 contra um dos melhores times do Brasil. E fizemos o resultado e tivemos grandes oportunidades. Com a ausência do Rian, ficava um pouquinho mais difícil essa linha de 5. Poderia botar o Renan, ia ficar uma perna torta. Nós não tínhamos lateral direito. Podia botar mais um zagueiro, mas o Rafael ia fazer daí a ala direita, que já vai, daí a gente ia chamar completamente Palmeiras. Mas na verdade é que qualquer coisa que eu faça aqui eu iria ser criticado. Se eu botasse linha de 5 e tomasse o gol, por que fez linha de 5? Se eu botasse linha de 5 e não tomasse gol, por que não tentou fazer o 2-0? Eu estou sendo criticado todos os pós-jogos, mas muito feliz com esse elenco, com esse grupo e com o que eles estão fazendo. E vejo que talvez a gente tenha que olhar um outro lado da moeda e ver uma competição de 8 rodadas, a gente sair com 50% de aproveitamento, com 3 vitórias, 3 empates e somente 2 derrotas, jogando contra 2 clubes de Série A. As 2 derrotas que tivemos foi contra adversário de Série B, com mais investimento que nós. Eu tenho aqui em torno, desde a minha chegada até este momento, em torno de 55%, 56% de aproveitamento. A gente está entre as 2, 3 melhores defesas do Campeonato Paulista e é muito pouco comentado isso. Estamos dando oportunidade para os meninos da base, que era um grande objetivo meu. Daí parece que agora falaram que a gente só não sofreu mais gols porque o Kaique defendeu, mérito dele, e o Palmeiras também não sofreu mais gols porque o Carlos Miguel defendeu, mérito dele também. Então está na hora de a gente olhar todo pós-jogo meu, se a gente ganha, por que eu não fiz essa substituição para poder aumentar? Se a gente empata, por que eu não fiz aquela substituição para a gente aumentar? E a gente vai crucificando e massacrando os profissionais do Guarani, não só eu como atletas e muitas vezes também. Então hoje eu saio muito orgulhoso com o comprometimento dos atletas, a semana que fizemos, eles tiveram um plano de jogo e respeitaram esse plano de jogo do início ao fim, e vejo que nós estamos num caminho muito concreto para o grande objetivo da temporada. Eu não sei, nos últimos 15, 20 campeonatos paulistas, quantas vezes o Guarani, faltando 3 rodadas para acabar a fase classificatória, não tinha mais nenhuma chance de rebaixamento, e muito pouco se falou sobre isso, porque recentemente um histórico frustrado recente é sempre na última rodada ou penúltima rodada olhando para a parte de baixo. A gente desde a 5ª rodada só está olhando para a parte de cima. Então, eu estou muito feliz, gente, muito feliz por estar representando esse clube gigante, um time que eu passei a ter um amor e um carinho gigantesco. As pessoas que estão ali trabalhando no dia a dia são grandes trabalhadores, grandes profissionais. Eu tenho um elenco formado por homens dedicados e profissionais e que hoje, infelizmente, estamos sendo eliminados, mas de cabeça erguida e mostrando realmente o que o Guarani pode fazer na temporada de 2026, eu estando aqui ou não.
Matheus, eu acho que hoje o torcedor que ouve muito todos os veículos de comunicação de Campinas tem que enxergar o Guarani mais com o copo cheio do que o copo meio vazio. Até porque a imprensa te criticou muito, torcedores te criticaram muito, eu mesmo, e eu acho que hoje você merece os parabéns pelo resultado, porque não pela eliminação, é claro, mas porque eu queria que você falasse como você estudou o Palmeiras, porque hoje você fez tudo que era possível para segurar o Palmeiras, e o Guarani jogou muito melhor do que o Palmeiras em diversos momentos. Eu queria que você falasse como que você estudou o Palmeiras com essas duas possibilidades, né? Porque poderia vir com o time reserva, e eu acho que até valorizou o resultado do Guarani e o Palmeiras jogando com os considerados titulares. Eu queria que você falasse também, rapidinho, só sobre o Natan, porque se preocupa essa contusão do Natan, né? E é claro que está todo mundo esperançoso com o Guarani nadando de braçada na Série C, e a gente sabe que a Série C é muito difícil, e você é especialista em Série C, tanto é que você foi contratado o ano passado, porque viram o seu potencial na Série C. O Palmeiras, apesar de ter atletas diferentes, Breno, ele tem uma forma muito clara de jogo, assim. A nossa dúvida somente era quais jogadores eles iam colocar em campo para fazer o mesmo jogo que eles fazem, né? Então, tenho o máximo respeito em assistir o Palmeiras. É uma equipe que tenta pressionar e constrói em 3, deixando sempre 5 ou 6 jogadores na última linha do adversário. E a gente falou, independentemente dos atletas, o que eles vão fazer é a estrutura que a gente montou. E eu falei aqui, uma hora antes, quando saiu a escalação, parabenizei o nosso elenco, faltando 1 hora para iniciar a partida, porque o Palmeiras mostrou respeito com o Guarani. Se eles colocaram em campo os atletas que iniciaram, é porque eles tiveram muito respeito pelo Guarani. O Palmeiras, em 8 jogos, fez 2 jogos com a equipe reserva. Hoje eles não colocaram a equipe reserva e terminaram o jogo praticamente o time todo titular. Então isso mostra o respeito que eles tiveram por nós e tudo que eles tiveram que fazer para buscar o empate. Então, esse respeito mostra a grandeza do que nós apresentamos também no Campeonato Paulista. Vamos por eu tenho experiência na Série C, tenho experiência também na Série B, onde eu mais tenho jogos na minha carreira é a Série B, mas sei que é uma competição específica a Série C, que é jogos semanais. Acho que é muito claro, a experiência conta muito na Série C, porque você tem uma semana de um jogo para o outro, você consegue recuperar bem os atletas, diferente de outras competições, você jogar domingo, quarta, viajar para toda essa região do Brasil, você tem que às vezes mesclar um pouquinho. Então eu vejo que o Guarani está muito bem preparado para a Série C, não podemos achar que está tudo bem, importante ainda a vinda de alguns atletas, existe a possibilidade da saída de outros, pela valorização que o Campeonato Paulista traz. Então é um momento de análise, para manter acima e em progresso o Guarani. Com relação ao Natan, não quero me equivocar e falar nada neste momento, mas sim, uma preocupação que eu tenho é lesão muscular, e foi uma lesão muscular. Então, lesão muscular vai depender muito do grau, assim, espero que a gente conte com ele o mais rápido possível, e quando ainda no primeiro tempo e ele sente e pede substituição, tem um mínimo de preocupação, né? Tomara que tenha sido muito mais um susto do que realmente uma grande lesão, mas o que foi me passado a princípio é que é uma lesão muscular. Bom, tá aí a palavra do técnico Matheus Costa, né? Foi longa a entrevista coletiva, cerca de 25 minutos. Eu pensei alguns trechos importantes da entrevista do treinador e vale destacar o seguinte, né? Eu acho que é muito importante, até destaquei na tela da Band. Eu acho que o principal problema do Guarani nesse Campeonato Paulista
foi a falta de gols. Veja só, né? Quantos gols que o Guarani marcou nesse Campeonato Paulista. Ó. Gols pró, se a gente pegar aqui, foram 6 gols marcados nesse Campeonato Paulista. Apenas 6 gols marcados. Os atacantes perderam muitos gols. O Guarani terminou com um saldo de -1. Dos jogos, até o Matheus falou, né, sendo criticado, esse tipo de situação, o Guarani criava, mas perdia muitas oportunidades de ampliar. Ontem mesmo, o Luca, que marcou o primeiro gol dele com a camisa do Guarani, ele sai devendo do Paulistão. Porque ontem ele teve 2 chances claras de cabeça no primeiro tempo, depois que ele marcou o gol, e depois na segunda etapa, que ele deu um peixinho praticamente com o Carlos Miguel batido. E quando joga com um time grande, com o potencial do Palmeiras, não pode perder oportunidades. Os atacantes do Guarani não conseguem marcar gols. Veja nos outros jogos, o Mirandinha, o próprio Guilherme Parede, o Maranhão, que veio com uma solução de gols, e eles não conseguiram marcar. E atacante que não marca gol é como um relógio que atrasa, né? Não serve. Atacantes precisam marcar gols, seja atacante de beirada, seja centroavante. Bolas paradas, o Guarani tem um problema crônico também. Ontem, vejam quantas bolas paradas o Guarani teve e todas as oportunidades desperdiçadas. O Guarani não tem um homem de bolas paradas, não tem um homem efetivo de criação. O Isaac joga um jogo bem, 4, 5 jogos de forma ruim. O Diego Torres até agora não conseguiu jogar bem. Então são lacunas que o Guarani vai ter que preencher. Vai ter que achar um homem para fazer gol na Série C e na Copa do Brasil. Vai ter que achar um meio armador. Vai ter que achar um lateral direito. Veja só, eu até citei durante a semana sobre o Rian como titular. E o Matheus até citou, olha, foi momentos antes do jogo que eu mudei. Ele sentiu no aquecimento, sentiu uma contusão, o Rian, e foi por isso que entrou o Rafael. E veja só um detalhe também, como a estrutura do Palmeiras é gigantesca e eu acabei descobrindo depois, Batista e quem está nos acompanhando. O Palmeiras estava lá com um book de mais de 20 páginas de tudo que o Guarani fazia. O Guarani tem um departamento de análise, é competente, né? São 3 pessoas nesse departamento de análise do Guarani, mas a estrutura do Palmeiras é bem maior. O Palmeiras estava com um book de mais de 20 páginas, com tudo sobre o Guarani. Ele não colocou 5, 6 jogadores titulares à toa. Colocou porque estudou que o Guarani seria perigoso em tais situações e movimentos. Lá tinham as características de todos os jogadores do Guarani. E tinham jogos, todas as alterações e maneira como o Matheus Costa joga desde o ano passado. Ou seja, é espetacular esse departamento de análise do time do Palmeiras. Agora, é claro que o Guarani precisa evoluir bastante. O Matheus Costa falou da pressão. Aqui no Guarani, talvez se ele tivesse chegado em um outro momento, ele não tivesse tanta pressão, porque o Guarani vem, até mesmo antes do Matheus, de insucessos e fracassos que o torcedor não aguenta mais. Eu vou até enumerar aqui os fracassos do Guarani recentes com esse CA, por exemplo. Mudou o presidente, no caso o Rômulo, mas a estrutura do CA é a mesma. Em 2023, o Guarani esteve próximo de subir para a Série A do Brasileiro, o que não acontecia desde 2009 com o Vadão. O que aconteceu? 2023, o Guarani ficou no quase. 2024, aquela campanha horrorosa que não saiu da zona de rebaixamento e caiu para a Série C. Aí no ano passado, o Guarani fica no quase, no acesso por 1 ponto, da Série C para a Série B. E dessa vez, também por 1 ponto, ou pelo saldo de gols, a gente pode dizer assim, por ineficiência do ataque, o Guarani não consegue alcançar a classificação. Todo treinador que assumir o Guarani, seja o Matheus ou seja qualquer outro treinador, vai tomar pressão.
Eu até falei isso pro Matheus na semana passada, eu conversando com ele fora do ar, eu falei, olha, Vadão, quando foi técnico do Guarani, na última oportunidade, os resultados não vieram, ele sofreu pressão da imprensa, da torcida, ele foi demitido. Carlos Alberto Silva, nas últimas passagens que ele teve pelo Guarani, porque ele tem estátua no Guarani, ele sofreu pressão da imprensa e da torcida, ele caiu em Campeonato Paulista, foi rebaixado e ele foi demitido. Treinador que assumir o Guarani vai tomar pressão e tem que estar preparado para isso. Seja o campeonato que for, ele pode conquistar acesso, ele pode conquistar título, esse tipo de situação, mas a torcida vai cobrar e a imprensa vai cobrar. Todo mundo vai cobrar porque quer ver o Guarani jogando bem e quer ver o Guarani se classificando, subindo de divisão. E é claro que a SAF vai fazer o Guarani sair desse limbo. O Guarani vive há muitos anos na mediocridade. Isso não é culpa do Matheus Costa, não é culpa só do atual CA. Há muitos anos o Guarani vive um futebol de mediocridade. E é claro que com a SAF, e a SAF deve assumir com o Graziano antes da Série C do Brasileiro, o Guarani pode mudar essa situação. Ainda não se sabe se o Matheus Costa vai permanecer no Guarani ou não. Eu sei que, quando ele chegou no Guarani, uma das pessoas que opinou com o nome dele foi o Graziano. O Graziano tem contato direto com a atual diretoria. Ele tem que ser ouvido porque ele sempre ajudou o Guarani financeiramente. E agora a SAF está muito próxima dele. Eu sei que ele foi quem opinou quando o Ipiranga enfrentou o São Bernardo. Ele disse que foi um dos melhores jogos contra, né, o time do Ipiranga contra o São Bernardo. Então, por isso que ele opinou na época, no ano passado, na chegada do Matheus Costa. E nessa situação, quando o Matheus iria ser demitido no dia 14 do mês passado, ou seja, faz um mês que ele foi demitido de manhã e recontratado à tarde, o Graziano também opinou para não demissão do Matheus Costa. Ele gosta do Matheus. O Matheus até deixou na entrevista o recado que ele está com o mercado, ou seja, tem clubes também de olho nele. Ele pode até sair por essa situação, ser convidado por um outro clube, até mesmo de Série B do Brasileiro. Mas o Guarani precisa urgentemente fazer esse planejamento. Eu não sei se os homens do futebol vão continuar, o Farney e também o Elano. Eu continuaria com eles. Mas por que eu não sei se eles vão continuar? Porque quem vai assumir a SAF, no caso o Graziano, ele tem as ideias dele e é claro que ele pode fazer as escolhas que ele quiser a partir do momento que ele assumir a SAF. E isso está muito próximo de acontecer. Então, nos próximos dias, a gente vai saber se o Matheus Costa vai ficar ou não. Hoje eu coloco 50%. Não dá para saber se ele vai permanecer ou não. E o Guarani vai trazer reforços. Vai trazer lateral direito, vai trazer segundo volante, talvez traga aí mais um centroavante, eu não sei. Vai trazer um meia também. O Guarani vai trazer peças pontuais para a disputa da Série C e também da Copa do Brasil, Batista. São 18 horas e 31 minutos em Campinas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite. Boa noite, Batista. Um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Amplo, vasto e esclarecedor noticiário do Guarani, passado agora aí pelo Bebê, pelo Breno Beretta. Bom, alguns pontos que eu gostaria aqui de analisar e de dar relevo. Primeiro, reclamou bastante o Matheus Costa de que qualquer coisa que ele faça, ele é criticado. Se ele mexe e ganha, ele é criticado. Se ele não mexe, ele é criticado porque não mexeu. E ele sente realmente que há uma situação de cobrança muito forte. Então vai aqui o meu recado para o jovem e promissor treinador do Guarani, que gosta de ficar mandando um recadinho pelo ar. O Breno enumerou aí 23 quase, 24 quase, depois 24 quase não cai, mas cai, aí 25 já na mão dele, quase sobe, mas não sobe, e agora
26, também nas mãos dele, quase se classifica, mas não se classifica. Então, ele tem que entender que ele está num time que tem muita história e muita tradição. Se ele não quer pressão e cobrança, e ali ele estaria, eu tenho impressão até hoje, sem cobrança e sem pressão. Ele poderia ter continuado no Ipiranga. Quando ele dá um up, com todo respeito ao Ipiranga do Rio Grande do Sul, é que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, aliás, lindíssima, que tem um time só. E é um clube liderado por empresários, por investidores, e onde ele fazia um grande trabalho e quando saiu, o presidente lá ficou muito bravo. Por que ficou bravo? Porque não queria ter perdido o treinador. Mas a pressão é próxima de zero. Então, quando você dá um upgrade na sua carreira para sair do Ipiranga e vir para o Guarani, e que ninguém vem aqui com puritanismo, nossa, está diminuindo o Ipiranga. Não, a diferença é abismal. Não existe nem termo de comparação. E quando você faz essa troca, porque por mérito e pela qualidade do trabalho que você vinha apresentando lá, entre outros, você opta por aceitar o desafio e aceitar o convite, você tem que saber que vai mudar o nível de cobrança. A imprensa cobra mais, a torcida cobra mais, e isso que o Breno falou é uma grande realidade. Desde quando que o Guarani vem nessa? O senhor Matheus, o senhor sabe quando que o Guarani disputou a última vez um campeonato onde ele já foi campeão e de forma brilhante e com 14 jogos de invencibilidade sem empatar nenhum, da arrancada até a consolidação e a confirmação do título em 78? O senhor sabe a última vez que o Guarani esteve no salão de festas do futebol brasileiro com todo esse cartel de Careca, Amoroso, Júlio César, Neto, Ricardo Rocha e tantos outros, Marco Antônio Boiadeiro, uns revelados pelo próprio Guarani e outros projetados pelo Guarani? Sabe há quanto tempo que esse time com essa história de jogadores excepcionais, Evair, João Paulo, olha, se eu ficar falando aqui, eu não gosto de citar nomes, mas esse é o tamanho do clube que o senhor veio trabalhar. O senhor quer que a cobrança seja igual e o nível das críticas seja na mesma intensidade que o senhor teve no Ipiranga? Então o senhor está fora da realidade. E, infelizmente, o senhor manteve a rotina do quase que o torcedor não aguenta mais. Quase não caiu, mas caiu. Quase subiu, mas não subiu. Quase subiu de novo e não subiu. Quase se classificou e não se classificou porque fez uma partida ridícula contra o Botafogo de Ribeirão. E ontem o senhor falou só do jogo contra o Palmeiras. E aqui a gente não analisa jogos pontualmente. Aqui a gente analisa campanha e, fundamentalmente, o resultado final. Tirou o pedido ou não tirou o pedido na Série C? Não! Não tirou o pedido. Tirou o pedido ou não tirou o pedido no Campeonato Paulista? Não! Não tirou o pedido. Foi o Capivariano no lugar do senhor. Porque os seus comandados não responderam a contento, como aconteceu na Série C contra o Náutico, né? Contra o Brusque, nos 2 derbys, na série já na fase de mata-mata, já na fase final, 2 derbys, um em casa, um fora, não respondeu, não tirou o pedido. Agora empata de 1-1, Deus sabe como, com o Palmeiras, o senhor só fala desse jogo. Então, eu também faço marketing em torno do meu trabalho, mas eu conheço as minhas limitações e as reconheço quando elas vêm a público e venho aqui e peço desculpa. Então, com a classificação na mão, o Santos e o Capivariano se classificaram com 12 e o senhor teria 14 lá atrás na última rodada. Olha aí o Botafogo, o super Botafogo de Ribeirão, que ganhou de 2-0 do Guarani naquele sábado fatídico à noite.
Ele perde para o Capivariano o jogo e a classificação dentro do Santa Cruz, do seu estádio, e com um jogador a mais. Esse é o time que deixou o senhor fora. Mas o senhor não deu foco em nenhum momento. O senhor deu foco para a campanha. O senhor leva o conteúdo, e o senhor fala muito bem, e a gente sempre disse isso, é articulado, o senhor leva toda a sua linha de raciocínio para o jogo contra o Palmeiras, que tinha jogado 72 horas antes. Jogou quinta-feira à noite no Rio Grande do Sul. E o senhor se preparou a semana inteira. E realmente o seu time jogou bem defensivamente. Mas na hora de matar o jogo também não matou. E na hora de segurar o resultado também não segurou. E foi castigado com o gol no apagar das luzes do Capivariano. Então é uma diferença muito grande. E o senhor tem conteúdo e tem qualidade. Mas não adianta ficar mandando recadinho que tudo que o senhor faz é criticado, que a pressão é muito grande. É assim mesmo. Quer treinar time grande? Tem que segurar a pressão. Dorival Júnior no Corinthians, sem querer fazer nenhuma comparação de tamanho do Guarani com o do Corinthians, mas cabe a comparação da pressão da qual o senhor reclama, estava penduradinho lá no Corinthians. Aí ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Copa do Rei. E hoje tem que continuar ganhando, senão cai. É assim mesmo. É assim que a banda toca. Abel Ferreira, 10 títulos no Palmeiras. Tem uma grande ala no Palmeiras que defende a saída dele. E passou a fase. É assim o futebol brasileiro. Queira o senhor ou não. Agora, se não quiser pressão, o Ipiranga gosta muito do trabalho do senhor. Vamos lá, CH, sua opinião aí sobre o Guarani, que foi o melhor entre os piores. Ou seja, o 9º colocado. Ontem empatou com o Palmeiras 1-1 em CH. Me parece, eu tenho convicção que o que a gente vivencia no país, né? Nós temos um país das narrativas, não é? Está transportado para o futebol. Essa coisa de só... Bom, em primeiro lugar, eu só acho que o Guarani se defendeu bem. Ponto. Eu não acho que o Guarani jogou bem. É só olhar os números do jogo. Foi um massacre do Palmeiras. Massacre. Né? Kaique França, de novo, melhor em campo. Então, se a gente não puder aqui falar de desempenho, não precisa de comentarista. Não precisa. Ganhou, eu falo isso toda hora. Ganhou, ótimo. Empatou, tá mais ou menos, pode melhorar. Perdeu, tá ruim. Nem ao céu, tampouco ao inferno. Eu não acho que o trabalho do Matheus Costa é um desastre. Mas como esse jogo, ele andou discutindo lá com um auxiliar do Abel Ferreira, acho que ele estava com um pouco de cabeça quente, depois ele esperava, evidentemente, se classificar, né? E acabou não conseguindo. Então, toda essa pressão psicológica fez com que ele falasse algumas coisas que ele deveria rever. Eu não sou assessor de imprensa dele, não sou conselheiro, nada. Eu, se fosse o Matheus, eu revisaria algumas coisas, alguns conceitos de futebol e também quando ele conversa com a imprensa, essa coisa toda. Ninguém tem que alisar nada. Quando o desempenho é bom, a gente defende. Tanto é que nós defendemos aqui, quando ele foi demitido de maneira errônea por esse CA, nós 3 comentaristas ficamos do lado do Matheus, que não deveria ter sido demitido. E na minha linha de trabalho, eu já percebi exatamente qual é o conceito dele no Brasileiro da Série C. Eu fiquei sozinho dizendo, o Matheus Costa não está preparado para dirigir um time do tamanho do Guarani. Ele não aguenta pressão. Tá nítido isso. E ele não enxerga o que é óbvio. E não extrai dos jogadores aquilo que se espera. Quantos jogadores o Guarani recebeu para esse Campeonato Paulista? É só fazer a conta, gente. Só fazer a conta. Não, porque no Campeonato Brasileiro o problema era psicológico. Foi isso aí que ele falou. Psicológico. E agora qual é o problema?
Se ele acha que ficar em 9º lugar, tendo a partida do Botafogo nas mãos, sem falar das outras, tá, gente? Porque tem mais partidas que dá para falar aqui nesse Campeonato Paulista. Se ele acha isso, que ele tem orgulho disso, desculpa, ele não tem ambição para ser técnico de um time do tamanho do Guarani. Não tem. Uma pessoa que dá esse tipo de declaração, uma coisa é você enaltecer o trabalho de todo mundo é honesto, inclusive ele, trabalhador, mas ter orgulho de na última rodada estar com a situação na mão, na penúltima, era só empatar com o Botafogo, em casa. Ele tem a cara de pau de vir à entrevista coletiva dizer que ele tem orgulho do que foi feito. Desculpa, eu devo estar vivendo em outro planeta. Eu devo estar em outro planeta. Porque essa coisa de narrativa, essa coisa construída, isso foge completamente da realidade. O Guarani... Veja só como é que são as coisas. Há quanto tempo nós estamos falando do Cauã Jesus aqui? Poxa, o Cauã sumiu. Sumiu ano passado e sumiu em boa parte do Campeonato Paulista. Como é que foi o Cauã Jesus? Digam, vocês torcedores do Guarani, como é que foi o Cauã Jesus ontem? Não foi bem? Então é muito complicado isso. Eu vou continuar com a mesma linha de trabalho porque eu acredito em conceito, da maneira que as pessoas olham. O Matheus Costa não seria o meu treinador para o Brasileiro da Série C que está pronto para acontecer. E isso não significa que ele não seja um bom profissional e uma boa pessoa, um cara que domina o vestiário. Não serve para o Guarani. Agora, se o Guarani achar que tem que continuar com ele, vou torcer para que ele seja campeão invicto da Série C. Mas eu não vou aqui, no meu espaço, não é, deixar de dizer o que está acontecendo, porque o meu compromisso não é com o Guarani, nem com o seu Matheus Costa, e nem com a Ponte Preta, e nem com o seu Marcelo Fernandes. O meu compromisso é com o nosso ouvinte, que é o nosso maior patrimônio. E para ele, eu não posso deixar nunca, dentro da minha realidade, do meu conceito, de falar a verdade, Batista. São 18 horas e 45 minutos em Campinas. Quem gosta de carne boa já sabe onde encontrar. É na Mites Beef. No dia a dia, a pedida certa é o kit mistura da semana. Prático, econômico e com cortes preparados de acordo com o consumo de cada família. E para quem é fã de hambúrguer artesanal, a opção é o kit hambúrguer da Mites Beef. Ele vem com blends selecionados, muito sabor, pronto para surpreender aí a sua família e os seus amigos, né? Se for fazer aí hambúrguer para a rapaziada. E quando chega a hora de reunir os amigos, a família, pessoal da empresa, a Mites Beef cuida de tudo com o serviço de churrasco em domicílio. Leva carnes nobres, o preparo impecável e a tradição de quem entende do assunto. O Denilson Alves, ele está nesse mercado há mais de 20 anos. Tem muita experiência, ele sabe fazer e tem um time sensacional. Leva o churrasqueiro ou os churrasqueiros, né? Se for um evento grande, garçons, pessoal de apoio, enfim, bebidas. O seu churrasco será inesquecível, eu garanto. Dá uma passada lá na Mites Beef, anote aí o endereço. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, na Nova Campinas. Essa avenida é aquela da antiga Telesp. Para quem reside em Campinas há mais tempo, está sabendo do que eu estou falando. Ligue 3294-7003 para tirar alguma dúvida caso tenha. 3294-7003, Mites Beef. Intervalo. Oi, bebê.
É só uma informação importante, né, que 7 jogadores do Guarani, eles foram denunciados pela provocação no derby. Eles acabaram segurando aquela faixa que a torcida do Guarani estava segurando durante todo o derby. A faixa dizia o seguinte: fica Eberlin. E essa faixa foi vista pela Ponte Preta como provocação. A Ponte denunciou provocações ao vice-presidente da Ponte, né, também diretor de futebol, Marco Antônio Eberlin. Então, 7 jogadores do Guarani serão julgados no próximo dia 19 de fevereiro. O TJD da Federação Paulista acabou acatando a denúncia e o Guarani também corre o risco de receber uma multa de até R$100 mil por essa faixa no dia do jogo, né? Quais são os jogadores do Guarani que estavam segurando essa faixa, né? O Diego Torres, deixa eu ver todos aqui. O Diego Torres, o Mirandinha, o Natan, o Maurício Antônio, o Rafael, o Guilherme Parede e o Cauã Jesus. São esses os jogadores que estavam segurando aquela faixa e podem pegar um gancho no próximo dia 19, Batista. É dia 19 o julgamento? Isso, 19 de fevereiro. E o Quinta-feira que vem. E o jogo da Copa do Brasil, como Não, será? quinta-feira agora. Quinta-feira desta semana. Isso, quinta-feira agora, dessa semana. O da Copa do Brasil ainda não se sabe. Vai depender da tabela, né? Segunda fase da Copa do Brasil pode ser no final do mês de fevereiro ou no início do mês de março. Tem 4... Só lembrando que se acontecer algum tipo de punição, essa punição é da Federação Paulista de Futebol. Na minha maneira de ver, os jogadores não estariam impedidos de atuar em competição estadual, em competição nacional. E sim, essa punição seria cumprida se eles estiverem atuando no futebol paulista no próximo Campeonato Paulista, na minha maneira de ver os fatos. Por quê? Porque a competição onde ocorreu aí o evento, onde ocorreu essa provocação, ela foi no Campeonato Paulista e o tribunal que vai julgar é o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol e não o Tribunal da CBF que patrocina a Copa do Brasil. Tá correto. O Guarani teria, no caso de punição, ele teria que cumprir, né? Os jogadores teriam que cumprir caso o Guarani tivesse se classificado para as quartas de final, que serão realizadas no próximo final de semana. Como o julgamento é na quinta, aí poderia comprometer. Pois não, Pedrão? Na tabela base divulgada pela CBF da Copa do Brasil, tem 4 datas como opções para as partidas da segunda fase. Os dias 25 e 26 de fevereiro, quarta e quinta-feira da semana que vem, e também os dias 4 e 5 de março, aí a quarta e quinta também da próxima semana. E existe a expectativa que a CBF divulgue entre amanhã e quarta-feira, já desmembre aí as datas oficiais desta segunda fase da Copa do Brasil. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 18 horas e 54 minutos. Hoje até as 19 horas e 30 minutos, Esporte em Debate, aqui na Rádio Bandeirantes. Quero falar da Logos. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, a agilidade na entrega e preços competitivos. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala, para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Anote aí o endereço: Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento da loja: de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados tem horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos. Bandeirantes! São 18h55, temas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um desses temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Antes disso, só lembrando, que a Federação Paulista de Futebol definiu horários para os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista. Red Bull Bragantino e São Paulo, próximo sábado, 18h30. Jogo em Bragança Paulista. Palmeiras e Capivariano, no sábado, 20h30. O jogo provavelmente será lá em Barueri, onde esteve ontem o Breno Beretta. Dos grandes, dos 4 grandes, só o Palmeiras decide em casa. Os demais, todos fora de casa. Novo Horizontino e Santos, às 4 da tarde, no domingo. Jogo em Novo Horizonte. E no domingo, às 20h30, Portuguesa e Corinthians, o jogo será no Canindé. Esses são os jogos, portanto, das quartas de final do Campeonato Paulista. Vamos então aos temas. Tema 1. Corinthians anuncia lesão de Yuri Alberto na coxa esquerda. Centroavante se lesionou no segundo tempo do jogo contra o São Bernardo, no último domingo, durante corrida em disputa de bola.
O clube não divulgou o prazo de retorno e apenas informou que o centroavante iniciou o processo de recuperação com os fisioterapeutas do CT Joaquim Grava. Mas o tempo médio para a reabilitação em problemas desse tipo é de 4 a 6 semanas. Pauta 2. São Paulo anuncia a contratação de Cauli, emprestado pelo Bahia. Meia ficou no tricolor até o fim deste ano, mas o contrato prevê uma cláusula de compra definitiva. Diretor executivo Rui Costa conduziu uma engenharia financeira para que o atleta chegasse sem custos ao tricolor. Os clubes acordaram um valor de 500 mil euros, 3,1 milhões de reais pelo empréstimo. Mas o Bahia concordou em descontar o montante de valores que tinha a pagar a equipe do Morumbi pelas negociações de Rodrigo Nestor e Michel Araújo. Pauta 3. Lucas Pinheiro Bratem faz história e conquista a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno. A atleta conquistou a medalha de ouro na prova de esqui alpino dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão e Cortina, na Itália. Nascido em Oslo, capital da Noruega, Lucas é filho de norueguês com uma brasileira e já há algum tempo optou por representar o Brasil. Ela é campineira, a mãe dele é de Campinas, reside em Campinas e o pai dele reside na Noruega. Portanto, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno. E aí, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Queria falar dessa contusão lamentável no melhor momento da sua carreira do Yuri Alberto, que já foi aí no ano retrasado artilheiro do Brasil, que é o maior artilheiro do Corinthians na Arena de Itaquera, na Neoquímica Arena, para colocar o nome correto aqui, o name right, aliás, pelo qual o Corinthians recebe uma pequena baba, e dizer que ele ultrapassou inclusive o Romero, que até então era o artilheiro do estádio do Corinthians, inaugurado já, olha como o tempo passa, há 12 anos, em 2014, quase 12 anos, né? Foi no segundo trimestre de 2014. Então o Yuri, hoje, eu acho que é meio time do Corinthians. Vem resolvendo títulos, como o título da Copa do Brasil, onde na eliminação do Corinthians, que o Corinthians, quando eliminou o Palmeiras, ele foi protagonista, né? Foi protagonista nesse título agora da Supercopa do Rei, em cima do Flamengo, jogou uma barbaridade. E nas finais da Copa do Brasil, então nem se fale, voando, está voando, está jogando por ele e pelo Memphis, que também joga muito, mas não tem a mesma intensidade. Eu diria que Yuri Alberto e Breno Bidon são os dois grandes pilares do meio campo para frente do time do Corinthians, que evoluiu muito, apesar de todos os seus problemas administrativos. Agora, com o Corinthians aí às portas de estrear na Libertadores e tentando embalar no Campeonato Brasileiro, onde eu considero o Corinthians candidato a chegar entre os 4 primeiros. E nós vimos o jogo contra o Red Bull Bragantino, que é um time ajustadíssimo, o nível de atuação que o Corinthians conseguiu ter na última rodada, ganhando com autoridade o jogo por 2-0, e vimos o que jogou o Yuri Alberto. Inclusive um jogador para ser novamente observado pelo Carlo Ancelotti, que estava lá em Brasília na grande final da Supercopa do Rei e viu o Yuri Alberto voando. Então a contusão não poderia ter vindo no momento mais inoportuno, onde o jogador está decolando, onde o time está crescendo e ele agora vai deixar o Corinthians sem opção. Por quê? Sem nenhum desrespeito, até porque é um garoto talentoso, mas no momento não há nenhum termo de comparação. O Corinthians terá
como imediato, substituto imediato do Yuri Alberto, o Gui Negão, que ainda é muito verde, faz os seus gols, mas não pode nem de longe ser comparado ao titular. É uma notícia péssima para o Corinthians, para o jogador e para os seus torcedores. E você, CH, qual é o tema que você escolheu? Quero falar da contratação. O São Paulo contrata o Cauli, que num passado não muito distante tinha maior destaque na equipe do Rogério Ceni. Eles fizeram para mim um negócio muito legal, porque o São Paulo precisava receber um dinheiro do Bahia. Aí tinha o Cauli lá, né, um jogador de meio campo, não é que encostado, mas sendo menos utilizado. E evidentemente que o jogador aceitou sair do Bahia e jogar no São Paulo. Mas eu quero, salvo engano da minha parte, eu quero dizer que o Cauli, para mim, com esse atual elenco de São Paulo, não chega com status de titular. É um jogador interessante, muito bem, mas ele perdeu muito espaço com o Rogério Ceni, principalmente pela falta de intensidade que o jogador tem. O São Paulo está ajeitadinho no seu meio campo. Cauli vai jogar? Vai. Tem uma temporada toda, brasileiro, enfim, várias competições pela frente, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, mas titular mesmo, eu acho um pouco difícil. De qualquer maneira, foi uma maneira inteligente do São Paulo e também do Bahia de resolver um imbróglio financeiro que até o presente momento, ou até a contratação do Cauli, estava pendente, Batista. Cauli tem 30 anos e pela equipe do Bahia, 2 jogos em 2026. Em 2025, 63 jogos, 4 gols e 6 assistências. Portanto, né, esse aí é o cartel do meia ofensivo, agora contratado pela equipe do São Paulo. E você, Breno Beretta, qual é o tema que você escolheu? Eu também escolhi o Yuri Alberto, Batista. Vou até citar aqui os jogos que ele vai perder, porque Campeonato Paulista, ele está praticamente fora. Pelo tempo que falta para terminar o Paulistão, mesmo que o Corinthians chegue nas finais, vai perder quartas de final, se passar perde semifinal e perde as 2 finais também, pelo grau de contusão na coxa, né? Grau 2, provavelmente de 4 a 6 semanas. Mas ele vai perder o jogo contra o Atlético Paranaense nesse meio de semana, vai perder o jogo contra a Portuguesa pelo final de semana, né, nas quartas de final do Paulista domingo, vai perder o jogo contra o Cruzeiro, vai perder o jogo contra o Coritiba, vai perder o clássico contra o Santos e provavelmente vai perder os jogos contra a Chapecoense e Flamengo. Veja só o tamanho do prejuízo para o Corinthians. E como disse o Tigrão, né, um jogador fundamental hoje no time do Dorival Júnior. Apesar dele perder muitas oportunidades, ele cria outras oportunidades e é um cara perigosíssimo. Ele pode perder 2, ele vai lá e faz uma. É um jogador que, inclusive, se não perdesse tantas oportunidades, poderia hoje estar na seleção brasileira e a gente sabe que o Ancelotti também observa. Mas essa contusão do Yuri Alberto hoje, que não tem substituto, vai fazer muita falta para o Corinthians, principalmente no Campeonato Brasileiro, Batista. 19/6, saia na frente e comece 2026 com a Desktop, a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 GB de velocidade com ofertas a partir de R$ 79,99. A Desktop entrega conexão 100% fibra ótica em todo o interior e litoral paulista. Já são mais de 1 milhão de clientes que confiam em uma internet rápida, estável e que está sempre ao seu lado. Assine agora e garanta uma internet de qualidade para toda a família, perfeita para trabalhar, jogar online e maratonar as suas séries favoritas. São planos que cabem no bolso para fechar 2025
com chave de ouro e começar 2026 com ainda mais diversão. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou então visite a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, integrantes da mesa Bandeirantes. Cadê os bugrinos? A Ponte desceu para a segunda divisão, mas o Guarani continua na Série C, né? E não vai, e não vai para frente do Paulista, parou por aí, não é verdade? Aquelas faixas que colocaram lá, provocação, fica Berlim, né? Então fica Matheus Costa agora, né? Porque a Ponte, com todas as suas dificuldades, salários atrasados, tudo, está na Série B, né? Tanto falado aí na mídia aí, né? Então fica esse alerta aí. Eu acho que é hora dos dois clubes de Campinas se unir, torcedores também, parar de provocações, que nenhum dos dois times está bem. Abraço. Abraço, mais um. Batista, toda a equipe, boa tarde. A situação da Ponte Preta é desesperadora, fora e dentro de campo. Time sem padrão, defesa frágil. David Braz perdeu uma bola como último homem, que não se dá para perder. São erros repetidos da administração e dentro do campo. Para o torcedor só resta sofrimento, e até isso já está difícil de aguentar. A cada jogo, a esperança do Ponte Pretano vai embora junto com a bola. Marcos Barbosa, Sumaré. Abraço, mais um. Boa tarde, Batista. Boa tarde, equipe nota 10 do futebol de Campinas. Aqui é César de Barão Geraldo, falando aqui de Barão. Ô Batista, esse rebaixamento aí da Ponte Preta, falar a verdade pra vocês, eu não coloco na conta dos jogadores, não. Esse rebaixamento aí eu coloco na conta da diretoria. Porque contrataram os jogadores e não escreveram os jogadores, como é? Não foi o jogador que rebaixaram, foi a diretoria. Pô, lamentável, hein? Lamentável, não apareceu ninguém para colocar um dinheirinho aí para salvar o time do rebaixamento. Triste demais, outro rebaixamento. Um abraço. Abraço, mais um. Parabéns, Tigrão, pelo seu comentário. Olha, foi muito sensato. O tal de Matheus Costa, o conhecimento dele de futebol é do tamanho da cabeça de um alfinete. Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Ele precisa estar preparado. Ele é um técnico perdedor e vai ser sempre perdedor, tá? Um forte abraço. Meu nome é Camargo do Jardim Bandeirantes. Abraço, mais um. Boa tarde, Batista. Quando o Matheus Costa, técnico do Guarani, começa a falar, eu desligo o rádio, não dá para aguentar. Não coloca mais não, Toninho Sumaré. Abraço, muito obrigado, pessoal. Boa noite. Qual o aproveitamento do Matheus Costa no Guarani? Vocês têm essa estatística aí? Um abraço, Pércio de Valinhos. Bom, a grosso modo, no Campeonato Paulista foram 24 pontos disputados, não é isso? 8 jogos, valendo 3 pontos cada jogo. Ganhou 12. 50% de aproveitamento. Na Série C, foram 63 jogos, é isso? 69 pontos. E 33 conquistados. E 33 conquistados. Isso aí dá uns 47, 48% de aproveitamento, não é isso? Então, o aproveitamento dele entre Série C e Campeonato Paulista está arredondando para cima, entre 48% e 50% de aproveitamento. Esse aproveitamento Batista, é bom ou é ruim? Eu tenho aqui, ó,
eu tenho aqui no site do Mariolane, ó, tem todos os jogos. Ele só não atualizou ainda o jogo de ontem. Então, na Série C tem 54,5%. Aí, sem atualizar o jogo de ontem, a gente tem 52,4% no Campeonato Paulista. O total dele, sem atualizar o jogo de ontem, dá 53,7%, somando os dois campeonatos. Parabéns ao Tigrão e ao CH, falaram tudo que eu, como torcedor do Guarani, gostaria de falar a respeito do senhor Matheus. Fiz a mesma leitura que eles na entrevista ontem, após o jogo. Obrigado a todos vocês da Band Campinas por representarem com dignidade as torcidas de Campinas. Vocês são nossas vozes. Aqui é Daniel do Jardim Nova Europa, bugrino da pele até o osso. Muito obrigado, um abraço para você, Daniel. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Palmeiras e Guarani, realizado ontem na Arena Barueri, placar de 1-1. O Palmeiras com Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Jefté, Martínez, Lucas Evangelista e Maurício, Sousa Lopes e Vitor Roque entraram ainda no decorrer da partida, Felipe Anderson, Piquerez, Marlon Freitas, Andrés Pereira e Alain. Já o Guarani do técnico Matheus Costa, Kaique França, Rafael Rodrigues, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson. William Farias, Nathan Mello, depois Ralf, Cauã Jesus, Guilherme Parede, depois Ebert, Mirandinha, depois Dentinho e Luca, depois Kevin. Jogo teve arbitragem do João Vitor Gobi, um público de pouco mais de R$11 mil. O Guarani saiu na frente com o Luca aos 7 minutos do primeiro tempo, mas aos 31 do segundo tempo o Palmeiras empatou com o Flaco Lopes. Com esse resultado, o Guarani está eliminado do Campeonato Paulista. O Palmeiras se segue e agora pega o Capivariano. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19, 18 ou 20 no ar. Fala, galera da Band, Batistão, Pedro, Bebê, CH, Tigrão, uma boa tarde a todos aí. Falando rapidinho sobre o nosso treinador aí, o Matheus Costa, né, essa entrevista aí que a gente já tinha ouvido ontem na íntegra no pós-jogo. É um treinador que se acha injustiçado pelas burrices que ele faz, né? É totalmente arrogante após a vitória do derby, né? Falando que tinha convicções nas mexidas que ele faz. O Guarani fez sim um excelente jogo, mas a torcida sabe que o time fez a campanha que fez porque tem um bom elenco, né? Mas um péssimo treinador. E não só como péssimo treinador, é um cara que não tem estrela para acesso e nem classificação, né? Então, dito isso, né, a torcida do Guarani é unânime na saída dele, não importa o que ele diga, né? Nós somos unânimes na saída do Matheus Costa, né? Mas também trocá-lo por mais um aventureiro eu também não sou a favor. Na minha opinião, existem dois nomes que eu não sei se é possível, se não é. Negócio de falar que o Guarani não tem orçamento, o Guarani tem por trás um homem que tem muito dinheiro aí, que a torcida toda sabe que tá bancando, que é o Graziano. Então por que não aposta aí no Guto Ferreira, né? Ou no Léo Condé? Para mim, o Guto Ferreira tá aqui em Campinas, aqui próximo, já conhece a cidade, sabe como que funciona, tá desempregado, um excelente treinador. E tem o Léo Condé também, que até onde eu sei também está desempregado. Para mim, se não for um desses dois treinadores, mantém o Matheus Costa aí mesmo, porque fora ele, vai trazer quem? Né? A gente não pode apostar em nenhum aventureiro mais para essa Série C, que é muito obrigação desse time subir. Um abraço a todos, é o Mauro do Planalto. Abraço, mais um. Se a Ponte tivesse empatado, teria ajudado o Guarani na classificação. Bom, vamos ver, né? Se a Ponte tivesse empatado, o São Paulo teria 2 pontos a menos. 11. Teria 11. Com um saldo de -1. O Guarani com 12 estaria na frente do São Paulo, estaria classificado. Verdade. O Guarani fechou com 12. Então, a Ponte, sim, se tivesse empatado, teria ajudado o Guarani. Mas a Ponte teve, Pedrão, possibilidade de empatar. Jogou para empatar. Batistão, como eu disse, no retorno do segundo tempo, após o intervalo, a Ponte chegou até a criar algumas oportunidades de perigo, levando perigo ao gol do São Paulo, mas acho que o resultado foi justo pelo contexto inteiro da partida. O São Paulo sim jogou melhor e mereceu a vitória. Acho que nem é a questão de querer ou não querer, né? A questão é não poder. Não tinha time para minimamente empatar com o São Paulo. Vai aparecer alguém, né, dentro da paixão, e aí a gente entende, é emoção pura o futebol. A gente aqui tem que, na medida do possível, raciocinar à luz da razão, né? Às vezes a gente também se perde pela emoção, especialmente quando os clubes de Campinas são prejudicados por arbitragens que clarissimamente, às vezes, são mal intencionadas. E não estou citando o nome de ninguém aqui, mas é isso que às vezes eu não consigo me manter dentro só da razão
quando eu vejo que tem cara querendo puxar a brasa só para a sardinha da camisa, às vezes, que tem mais influência. Ponto. Agora, o torcedor a gente entende. E vai aparecer alguém e dizer, ih, olha lá, a Ponte fez corpo mole pro Guarani não se classificar. Quem é na Ponte que sabia que o Capivariano ia marcar um gol aos 52 minutos? Quem na Ponte sabia que o Kaique França estava pegando até pensamento, né? E a última pergunta que não quer calar. Como assim? Como assim? Peraí. O time ganhou 24 pontos, em 24 pontos disputados, ganhou 1. Aí ontem fez corpo mole para prejudicar o Guarani. Mas vai aparecer alguém dizendo isso. E agora na lata. Responde na lata. Qual time mais te surpreendeu e qual mais te decepcionou nesta primeira fase do Campeonato Paulista? Começo com você, Breno Beretta. O que mais me surpreendeu foi o Novo Horizontino, Batista. E o que mais decepcionou, eu vou colocar 2 clubes, né? O Mirassol, que não se classificou, e também o São Bernardo, que eu esperava bem mais. E você, Tigrão? Ah, sem dúvida. Novo Horizontino, que fez uma Série B bem mais ou menos, fez um Campeonato Paulista de gente grande. Então, surpresa positiva, Novo Horizontino. Surpresa negativa e luz amarela, o Mirassol. E você, CH, qual é a sua reflexão? Novo Horizontino, a maior surpresa do campeonato, e a decepção, a campanha do Mirassol. Qual dos 4 grandes corre maior risco de ser eliminado nas quartas de final do Paulistão? Santos, que enfrenta o Novo Horizontino, jogo no Jorjão. Palmeiras, que recebe no seu estádio Capivariano. Deve ser em Barueri esse jogo, né? Não sei como é que tá lá o campo do Palmeiras. O Allianz Parque, mas provavelmente será lá em Barueri. Recebe o Capivariano Palmeiras. São Paulo, que visita o Red Bull Bragantino, jogo em Bragança Paulista. Corinthians, que enfrenta a Portuguesa no Canindé. Começo com você. E aí, CH? O Santos, que enfrenta o Novo Horizontino. E você, Bebê? Eu acho que o Santos, e eu vou colocar o São Paulo também, porque o São Paulo vai ter muita dificuldade. Você falou do Palmeiras, Batista, a reforma está acabando. Pode ser que o Palmeiras jogue no Allianz Parque no fim de semana. E você, Tigrão, qual é a sua análise? Em ordem decrescente de risco. Santos, maior risco de ficar fora em Novo Horizonte. E em segundo, São Paulo, lá na terra da linguiça, vai ter que pular miudinho contra o Red Bull Bragantino do Wagner Mancini. Mas maior risco de ficar fora é o do Santos. Edenilson chegou ao Rio de Janeiro para assinar com o Botafogo até o fim de 2026. Ele rescindirá o contrato com o Grêmio para ser contratado pelo o Clube Alvinegro Carioca. E aí é o seguinte, acerta, essa é a pergunta, né? Botafogo acerta em contratar Edenilson, que tem 36 anos. Essa é a idade do Edenilson. Começo com você, Bebê, qual é a sua análise? Eu acho que acerta, Batista, ele ainda tem lenha para queimar. E você, CH, qual é a sua análise? Acho que erra, final de carreira, um ótimo profissional, mas final de carreira. E você, Tigrão, qual é a sua análise deste tema? Profissional de muita regularidade, boa história. Mas no auge, a nota máxima dele foi 5,9. É esse o cara que aos 36 anos vai arrumar a casa do Botafogo? Sei não, Textor
Fase horrível, hein? Errou o Botafogo. É isso aí, ele tem 36 anos. Edenilson. Valeu, CH, um abraço pra você e até amanhã, CH. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Dá um destaque final do Guarani aí, Breno Beretta e a sua despedida. Bom, jogadores do Guarani receberam uma semana de folga, se reapresentam na próxima, já pensando na Copa do Brasil. Fica a expectativa para saber o dia que o Guarani vai enfrentar o Castanhal fora de casa. E é claro que fica a expectativa para saber se o Matheus Costa vai renovar o contrato com o Guarani ou não. Um abraço a todos, até a próxima, Batista. Pedro Piscinato, um destaque final da Ponte Preta e a sua despedida. Batistão, a Ponte Preta acertou o retorno de William Potker, o atacante é aguardado já na quarta-feira para se apresentar ao elenco da Ponte Preta e dar início à preparação para a sequência da temporada, e no decorrer das próximas semanas outros jogadores também devem ser anunciados, assim como o novo técnico da Macaca. Valeu, Batistão, um grande abraço e até amanhã. Valeu, Tigrão, muitas mensagens te parabenizando aí pelo comentário que você fez, falando do Matheus Costa. A sua despedida e diz pra gente aí onde vai ser a Folia de Momo nesta noite de segundona gorda, hein, Tigrão? Falar você, já olhei pra ele aqui umas 4 vezes aqui pro meu salão. O meu salão é o meu quarto. Aliás, eu... Oi, meninas. Obrigado, meninas. Obrigado. Não briguem. Mesmo no carnaval, o Tigrão está disponível para todas. Mas hoje aqui, eu dei uma olhada pro travesseiro, mas ele deu um sorriso para mim. Daqui a pouco estaremos juntos. Tem imã. Um abraço a todos e até a próxima. Até amanhã. Se Deus quiser. Tem imã. Oi? A sua cama tem imã, fica puxando assim o seu corpo. Ela é polo negativo e eu polo positivo. Ela me puxa e eu me deixo ser puxado. Passei da fase, Batistão. Aliás, depois do que eu vi ontem, aí num determinado momento da madrugada, depois do trabalho, eu nem vou perder mais tempo com isso aí, viu? Olha, que horror, diria é o fim, que horror. Como diria o Renato Silva, o Renato dizia o seguinte, é o fim de todas as picadas. E como diz hoje Eduzão Pinheiro, eu vou morrer e não vou ver tudo. O mundo tá caminhando rapidamente para o seu final. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar, mas eu agradeço de coração todo mundo que tirou um tempinho aí, né, para mandar para cá as mensagens e fica esperando que ela seja lida ou que a voz vá para o ar, mas inúmeras mensagens e, claro, vai só uma amostra. Final de programa, na sequência vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento